Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos entrando na Semana da Reforma e por isso neste domingo as leituras não são as do 20º domingo após Pentecostes, mas propomos refletir sobre as leituras indicadas para o dia 31 de outubro, que é o dia onde nós celebramos a Reforma. 508 anos de Reforma, e é uma data marcante, é uma data que está marcada na história e que não podemos deixar passar batida. Vamos juntos então refletir hoje e relembrar fatos importantes. É sempre uma maneira interessante de podermos refletir, não apenas para relembrar o passado, não apenas para fazer um teste de memória, não apenas para aprendermos de uma forma a memorizar fatos e datas, mas especialmente para observarmos quão difícil foi a luta dos reformadores para que nós tivéssemos, de fato, o que nós temos hoje, a pregação do Evangelho e de uma forma pura. Se nós observarmos bem, foi uma luta incessante. Lutero nasceu em 1483, portanto no século XV, no final da Idade Média, numa transição para a Renascença, em um período onde havia grandes riscos, pois a medicina não era evoluída como é hoje, então a vida era muito mais frágil do que já é hoje. Não havia vacinas, doenças que não matavam, e por isso era um período difícil, onde as pessoas apelavam para a igreja e tinham medo, profundo medo, de morrerem e não irem para o céu. Nisso, Lutero surge. Ele nasce em 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha, e ele é filho de um minerador, de uma família que buscava a ascensão social, e o sonho do seu pai era que Lutero fosse advogado. E Lutero estava se encaminhando para isso, mas muitas coisas fizeram ele repensar, e sem a anuência de seu pai, Lutero vai parar em um convento em 1505 na cidade de Erfurt. E, contrariando a vontade de seu pai, Lutero se torna um monge. Mas Lutero não encontrava paz. Ele imaginava que fosse encontrar paz no mosteiro e se sentia cada vez mais carregado e sobrecarregado com o peso dos seus pecados. E não que Lutero fosse alguém que saía por aí cometendo atrocidades. O problema era a sua consciência, que o atacava incessantemente, dia e noite. E Lutero era um monge, portanto, perturbado, que buscava a perfeição, mas não encontrava nunca essa perfeição, como nunca ninguém vai encontrá-la. Então, um dos seus superiores, na ordem dos agostinianos, Staupitz, falou para ele estudar mais, estudar as Escrituras e observar Cristo. E deixar de ficar pensando e observando simplesmente os seus próprios atos. E assim, Lutero se tornaria professor na cidade de Wittenberg, professor de teologia. E após estudar com afinco e com muita seriedade, Lutero começa a perceber que tudo aquilo que a igreja estava pregando e praticando não era exatamente em consonância com as escrituras sagradas. E aquilo chocou Lutero, aquilo
fez com que ele, de fato, questionasse muitas coisas. Então Lutero, em 1517, dia 31 de outubro, vai lançar mão das 95 teses, e o principal assunto das 95 teses será as indulgências, pois era necessário construir aquilo que até hoje é o centro da Igreja Católica Romana na Terra, na cidade do Vaticano, e era necessário angariar fundos, e a melhor forma que a igreja encontrou de angariar fundos foi vendendo indulgências. O que eram as indulgências? Perdão plenário, para quem comprasse, especialmente em favor das pessoas que já haviam partido e estavam no purgatório. Então, Lutero lança a mão dessas 95 teses com o intuito simplesmente de propiciar um debate na igreja. Ele não queria fundar outra igreja, ele não queria sequer reformar a igreja. Ele apenas queria um debate. Mas aquilo foi o estopim para muitas coisas. E Lutero, que não tinha paz em sua vida e que encontrou paz no Evangelho, não teria paz dali em diante dos homens, dos seres humanos, pois ele seria arduamente perseguido. A igreja queria que Lutero repensasse suas ideias acerca das indulgências, que ele voltasse atrás, que ele dissesse que estava errado. E na Dieta de Worms, em 1521, o imperador Carlos V foi chamado para resolver essa situação. Lutero teve que se colocar diante do imperador, e se ele não voltasse atrás em suas ideias, ele estaria assinando uma sentença de morte. E qualquer pessoa poderia matar Lutero e não aconteceria nada com essa pessoa, pois Lutero estava se tornando o inimigo número 1 da igreja, do Estado, do mundo. Suas ideias eram perigosas para a igreja. Não poderiam prosperar, não poderiam continuar. E então, o que acontece? Lutero diz diante do imperador que, se não fosse convencido pelas Sagradas Escrituras que estava errado, ele não modificaria nada, nem uma vírgula daquilo que havia dito. Apenas por meio do que os homens queriam fazer com que ele se convencesse de que estava errado, ele não faria isso. E então, Lutero vai ser caçado, mas não vai ser morto, não vai ser executado, não vai ser queimado como John Hus, séculos atrás, porque Lutero vai ser protegido por um dos príncipes eleitores da Saxônia, chamado Frederico o Sábio, que vai bolar um sequestro fajuto para proteger Lutero. Lutero ficará desaparecido para as pessoas. E enquanto ele está recolhido no castelo de Wartburgo, uma preciosidade será produzida. Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, da língua original, do grego, em menos de um ano. Em 1522 é publicado o Novo Testamento, no alemão. Dali em diante, muitas coisas aconteceriam, revoltas, outros reformadores surgindo e não entendendo o que Lutero estava propondo, querendo reformar demais, querendo tirar tudo que fosse católico. E não é o que Lutero pensa ser correto. A única coisa que Lutero queria era que a palavra ela prevalecesse, que tudo aquilo que não fosse,
que não estivesse em consonância com a palavra fosse retirado, que tudo aquilo que estava de acordo com a palavra permanecesse. Em 1529, Lutero vai fazer um resumo das Sagradas Escrituras naquilo que ele vai intitular de Catecismo Menor e também Catecismo Maior para o ensinamento do povo simples. Em 1530, ocorrerá a produção, não apenas feita pelas mãos de Lutero, mas por outros reformadores como Melanchthon, da Confissão de Augsburgo, que nós já estudamos neste canal ao longo deste ano. E a Confissão de Augsburgo, ela será o documento mais importante da Reforma e um documento ecumênico, onde aquilo que há de mais importante para a fé cristã está consolidado e exposto, manifesto, diante do imperador, diante da igreja. E assim outras denominações também vão assinar. Vai surgir a Apologia, a Confissão de Augsburgo, e outros documentos confessionais serão produzidos neste período. Em 1537, os artigos de Esmalcalde, Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa. Muitas coisas ocorrerão nesse meio tempo, até que em 1546 Lutero morre, com apenas 63 anos de idade, já que naquela época, de vez em quando alguém vivia bastante, mas não era assim exatamente o que mais ocorria. Depois da morte de Lutero, haverá também perigos. Haverá muitas pessoas dentro da própria igreja luterana, se é que nós podemos denominar assim, já que no início Lutero nem queria que as pessoas fossem chamadas de luteranos, ele ficava chateado com isso. Em 1577, já aí quase mais de 30 anos após a morte de Lutero, surgirá a última obra, o último documento confessional intitulado Fórmula de Concórdia, para dirimir as últimas dúvidas e estancar os últimos conflitos concernentes à reforma. Em 1580 estará finalizado o livro de Concórdia, que nós estudamos ao longo deste ano neste canal. Esse é o resumo, basicamente, dos pontos principais em termos de cronologia da reforma. Claro que muitas outras coisas poderiam ser citadas. Isso aqui durou menos de 15 minutos. E a história é muito mais ampla, muito mais complexa. Existem muitos outros atores neste palco que eu não coloquei. Mas eu penso que a reforma, ela não foi algo simplesmente humano. Não foi simplesmente porque Lutero ele era perfeito, ele é um super-herói. A reforma foi algo necessário, porque a igreja estava completamente perdida e não estava pregando a palavra. Quando Lutero se torna professor de teologia em Wittenberg e começa a estudar as escrituras com esmero, é daí que vai surgir a reforma. A reforma inicia-se em um homem, no coração de um homem pecador, como você, como eu. E ao ler Romanos 1,17, Lutero vai encontrar a frase: o justo viverá pela fé. E aquilo vai mexer com Lutero. Ele vai perceber que, de fato, não é a sua própria justiça que o mantém. Não é aquilo que ele faz, mas sim a fé que ele tem no Salvador Jesus, a obra de Cristo em seu favor. É isso que conta para a salvação. É isso que deve ser pregado. É isso que é o Evangelho. E não simplesmente comprar um documento dizendo que você tem perdão de pecados, e não simplesmente seguir a igreja de forma cega e sem reflexão nenhuma. Mas isso vai ser o estopim
de muitos conflitos, de muitas revoltas, de muitas guerras e problemas. Porque o ser humano, no fundo, não quer depender de Deus. Porque se nós colocamos as coisas dessa forma tão simplificada, é Cristo quem nos salva por meio da sua obra, não somos nós que nos salvamos, isso causa um estrago no mundo. Porque muitas vezes as instituições religiosas, elas detêm poder dizendo para os seus adeptos: façam assim, façam assado, e vocês ficarão bem. Prometendo mundos e fundos e não entregando nada, a não ser uma vida de percalços, de incertezas e de problemas. Qual é o legado da reforma? Senão nos fundamentarmos naqueles pontos principais conhecidos como solas. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Devemos nos manter somente pelas Escrituras e o que está consignado nas Escrituras. Devemos confiar somente em Cristo e somos salvos somente pela fé em Cristo. Devemos entender que não merecemos nada e tudo vem de graça, por graça, pela graça de Deus. E se nós não nos firmarmos nestes fundamentos da reforma, estamos perdidos. Por isso que nós precisamos relembrar sempre, nesta última semana de outubro, da reforma. Não podemos nos esquecer, não apenas dos acontecimentos históricos, mas daquilo que de fato impactou o mundo, não apenas a igreja, e trouxe de fato paz, perdão, salvação. Precisamos compreender que há ainda uma reforma a ser realizada hoje, não nos moldes da reforma que Deus realizou por meio de Lutero, mas uma reforma necessária na igreja, que muitas vezes ela não serve para pregar a palavra e o evangelho e que quer enredar as pessoas em outras correntes e amarras. Uma reforma necessária dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Uma reforma que precisa ser feita pela palavra, pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Uma reforma estrutural. E veja, é reforma, não é revolução. Não é mudar tudo, começar do zero. É retornar ao princípio. É refletirmos no que de fato nos salva. É caminharmos na direção de Deus. E eu tenho uma proposta para vocês que seguem o canal. E eu creio que aqui estarão assistindo este vídeo muitas pessoas que seguem o nosso canal. E eu agradeço vocês por isso. A proposta é a seguinte: nós vamos finalizar o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje, trazendo ainda 10 vídeos que não estarão embasados propriamente no livro de Concórdia, mas em ataques, em acusações que são feitas para a teologia luterana, contra a teologia luterana, e que precisam ser respondidos. Serão 10 vídeos que começarão a ser publicados nesta semana e basicamente eu penso que será uma oportunidade única de nós fortalecermos a nossa fé, o nosso entendimento e obtermos subsídios para a defesa da nossa fé e para o testemunho. Você é meu convidado, minha convidada a seguir este projeto até o fim. Faltam apenas 10 vídeos. Eu não quero aqui trazer spoilers, mas eu já deixo vocês com o tema do primeiro vídeo.
E o tema do primeiro vídeo será: luteranos são antinomistas? Luteranos são antinomistas? Você sabe qual é o significado da palavra antinomista? Então não deixe de assistir o nosso próximo vídeo, que será compartilhado na terça-feira, na próxima terça-feira. E esse será o primeiro vídeo que começará a finalizar este nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Espero que você tenha uma abençoada semana, que você possa refletir em tudo isso que foi dito, que Deus possa continuar abençoando a você, a sua família, que a reforma possa continuar na sua casa, na sua igreja, na sua vida, que a palavra sempre fale mais alto, que a graça de Deus possa mudar e transformar o seu coração e que a fé em Cristo, de fato, possa trazer consolo, paz e perdão a você. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia, uma abençoada semana, seja bênção.